Fala pessoal, meu nome é Natal Albuquerque, assistência em ATEC. Vim aqui passar um pouquinho para vocês, um conteúdo um pouco resumido, tá bom? Mas acredito que vai dar para vocês entender mais ou menos, tá bom? Vai dar para vocês terem uma noção, principalmente quem está iniciando. Falar aqui sobre os capacitores cerâmicos. Os capacitores cerâmicos eles são componentes de extrema importância na placa dos smartphones. Você vai encontrar capacitor cerâmico na placa de todo aparelho eletrônico, tá certo? Mesmo às vezes você não vendo ele está dentro de um circuito integrado, lá dentro vai ter uns microcapacitores e eles vão estar fazendo parte desse circuito, tá bom? Eles são conhecidos como condensadores ou filtro. Esses componentes talvez são os que mais dão problema nas nossas placas de smartphone, e o funcionamento deles é o mais importante, tá bom? É o componente mais importante na placa. Por que ele é conhecido como filtro? Porque, primeiro, ele filtra as impurezas da linha, certo? Vamos botar aqui como se aqui a gente tivesse uma linha. Só para me dar uma explicaçãozinha rápida para vocês. A linha torta pra caralho, né? E aqui a gente tem o terra, né? Você vê três setinhas assim, é aterramento, tá bom? É o GND. Então vamos supor, vai passar a minha corrente, vai passar por aqui, ela vai passar, vai entrar dentro do meu capacitor, ela vai carregar o meu capacitor, tá bom? A função do capacitor, ele é carregar e descarregar, carregar e descarregar. E dessa forma que ele vai carregar, ele vai se carregar, toda a oscilação da linha, toda aquela corrente impura da linha, ela vai passar pro terra, tá bom? Porque a corrente alternar, a corrente que ela vem fazendo onda, em formato de onda, ela consegue atravessar o capacitor. Ela faz esse movimento, ó, e vai pro terra, certo? Então, o que for chegando da corrente, ele vai se carregar e depois vai descarregar, jogando a corrente o mais pura possível, com menos onda possível, tá bom? Porque como é que funciona? A corrente contínua, elas são semi-ondas, tá certo? E a corrente alternada, a corrente contínua é como se fosse eu tivesse cortado bem aqui, tá bom? E ficasse só essa parte de cima. Então ela ainda vai chegar oscilando um pouquinho. Aí o que é que acontece? Ela vai passar pelo carregador. Seu carregador, se ele for um carregador original, ele é bem retificado, ele vai passar o mínimo de impureza possível para o meu circuito. E desse circuito ele vai distribuir para o restante do aparelho. Então, tem componentes, tem seis que eles são mais sensíveis, então eles precisam de uma filtragem maior, tá bom? Do que aquela da recepção. Tem alguns picos, alguns pulsos que ele vai ajudar a estar estabilizando a linha, tá bom? Para aquela linha nunca deixar de ter aquela alimentação. E vamos continuar aqui. Apagar só aqui. O capacitor cerâmico, ele não tem condutividade, tá bom? De um lado para o outro. Ele é um componente isolante. Ao fazer o teste de continuidade com o multímetro, em hipótese alguma ele pode dar continuidade, ele pode bipar. Quais são os testes mais comuns que a gente vai estar fazendo com o capacitor cerâmico? É o teste de continuidade. Você vai colocar a ponteira do multímetro do lado e do outro na placa, né? Um teste mais seguro no circuito. E para ver se ele está dando continuidade. Se ele der continuidade, significa que ele fez um jumper, ele se uniu. Essas duas plaquinhas aqui, elas se uniram aterrando a minha linha, tá certo?
Isso pode acontecer com um sistema de proteção. Aqui é uma linha de 5 volts. Esse capacitor é um capacitor de 5 volts. Vamos supor. E eu estou injetando, está chegando aqui 6. Ele vai trabalhar sobrecarregado um tempo, até que ele vai se unir, aterrando a linha para proteger o meu circuito integrado que tem mais na frente. Tá certo? Então ele não pode dar continuidade de um polo para o outro, tá certo? Aqui a gente tem um capacitor cerâmico, né, um capacitor comum e um capacitor eletrolítico. A diferença dele aqui é que o capacitor eletrolítico ele tem polaridade, tá bom? Você tem que respeitar o seu positivo e o seu negativo. E o capacitor comum ele não tem polaridade, tanto faz você colocar ele desse lado, como esse, que ele não vai ter uma polaridade, ele não vai ter um lado certo. A unidade de medida dos capacitores cerâmicos é a capacitância, ela é medida em farad. Para medir um capacitor é preciso usar um instrumento chamado de capacímetro, tá bom? Aqui a gente tem um multímetro digital, tá certo? Automático. E ele tem a minha escala de capacitância. Ele não é o mais correto para a gente estar medindo o capacitor, tá bom? Porque aqui ele vai dar o valor, mas ele não vai me dizer se está carregando ou descarregando corretamente. O instrumento certo para a gente estar medindo é o capacímetro. A gente também pode estar usando um multímetro analógico ou um multímetro comum na escala de diodo ou na escala de 200 ohms, tá certo? Porque você vai colocar lá no analógico, ele vai subir o ponteiro até em cima e zera. Carregou, descarregou. Você inverte e ele vai ter que fazer a mesma função, carregar e descarregar, tá bom? Aqui é o símbolozinho que simboliza o capacitor, né, como vocês viram aqui anteriormente, ó. Esse aqui é o símbolo que você vendo esse aqui no esquema elétrico, você já sabe que é um capacitor. E aí a gente vai sabe a nomenclatura dele por aqui, tipo microfarad, nanofarad e picofarad. Eu vou ter aqui um capacitor, eu estou com um circuito aqui e lá me mostra que aqui tem um capacitor de 10 UF. Então significa que esse meu capacitor é de 10 microfarad, tá bom? Não só prestar atenção nisso aqui quando você for procurar um capacitor. Entrei aqui no esquema elétrico, tem 10 UF, apareceu lá o meu capacitor. Mas antes eu tenho que ver se ele tem a tensão certa. A tensão pode ser um pouco maior, tá bom? Nunca menor. E de preferência a mesma tensão. Então se esse capacitor for de 10 volts, eu tenho que colocar um capacitor de 10 volts por 10 microfarad, tá certo? Se ele for de 10 volts, eu não tiver um de 10 volts, achar só um de 16, eu posso colocar um de 16 volts, mas com a mesma capacitância, tá certo? Aqui é mostrando como realizar o teste no celular, tá bom? A gente vai ver só se não está em curto. Fazer o teste de continuidade. A letra que simboliza o capacitor no esquema elétrico é a letra C, tá bom? Aqui o esquema elétrico, o exemplo aqui de um capacitor C4204. Essa numeraçãozinha que tem aqui, ela só demonstra o capacitor no esquema elétrico atual, tipo esse aqui é no iPhone 6. Essa numeração ele vai ter só no iPhone 6, tá bom? Eu posso ter o mesmo capacitor com a mesma capacitância com referência diferente, que eu vejo que tem muita gente que pensa que a referência do capacitor é essa aqui, ó. E não é, ela aqui só é no esquema elétrico. Se eu quiser procurar ele em outro esquema elétrico, eu tenho que procurar ele com essa referência aqui, ó. Tá certo? Então aqui é tipo, eu vi lá no layout, vi que tem esse capacitor, eu copiei esse número, joguei, ele vai me trazer para cá, tá bom? Então, a gente pode ver aqui vários capacitores, eles vão estar em duas acoplagens, ó. Capacitor em série, que é quando o capacitor está na mesma linha, como vocês podem ver. Qual é a função desse capacitor aqui nessa linha? Ele vai receber o sinal que vem com corrente
a corrente vai ficar barrada aqui e vai passar apenas o sinal, porque esse meu CI aqui, ele só vai ler o sinal, ele só vai identificar o sinal, ele não vai estar identificando corrente. E a gente vai ter ele em paralelo, né? Que é ele aterrado. Qual é a função dele aterrado? É aquela que eu falei lá para vocês. A corrente vai chegar, você sempre vê que nessas linhas, essas linhas mais pretas aqui, é as linhas que chegam a tensão principal de alimentação do CI. Então o que acontece? Sempre nela você vai achar muitos capacitores. Para quê? Porque ele vai entrar nesse capacitor, vai carregar, vai jogar impureza por terra, vai descarregar, aí vai vir para esse outro capacitor, vai carregar, jogar impureza por terra, descarregar, e ele vai fazer isso até chegar no meu CI. Então já vai chegar uma corrente mais pura, ela vai tirar o máximo de impureza possível. E caso chegue alguma impureza, caso chegue uma sobretensão, alguma coisa que possa afetar meu circuito, um desses capacitores vai aterrar. E assim ele vai proteger, porque a corrente vai vir e vai descer direto para o terra. Assim não chegando no meu CI e não correndo risco de estar danificando ele, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu tentei resumir o máximo aqui o conteúdo, tá bom? Porque tentei resumir o máximo aqui o conteúdo para vocês entenderem, tá certo? E para ficar um vídeo mais simples. Espero que tenham gostado do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe sugestão de vídeo aí pra gente estar fazendo vídeo para vocês, tá bom? E quanto mais vocês curtirem, participarem, deixar sua sugestão, a gente vai ver que vocês estão gostando, a gente vai estar fazendo mais conteúdo. Às vezes a gente está sem ideia de vídeo e você pegando lá, dizendo, Neto, faz um vídeo sobre tal coisa, a gente vai estar fazendo, tá bom? Então fica todo mundo com Deus, Deus abençoe a bancada de vocês, espero ter ajudado todo mundo, valeu!